Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Yasmin Canato David, do terceiro ano B. E hoje eu vim apresentar o trabalho da ExpoCamp em formato de podcast. 3, 2, 1, começa. Qual o seu nome e sua profissão? Meu nome é Caroline Marcos Rodolfo, eu sou atriz, professora de teatro, também professora de língua portuguesa. A segunda pergunta é: como você se formou em qual curso? Primeiramente, eu me formei em letras pela Universidade de São Paulo e depois eu fiz teatro profissionalizante numa escola que chama Escola Recriarte, que aí eu me formei em teatro, assim eu consegui o DRT. E é uma escola lá na Vila Madalena. A terceira pergunta: como é sua rotina trabalhando com isso? Na verdade, principalmente na área artística, é muito flexível. Tem muitas aulas de sábado de manhã, de sábado à tarde, principalmente aulas de teatro é sempre à noite, é bem difícil ser de manhã. De manhã é o ensino básico, é professora de língua portuguesa. Mas é um horário bem flexível, porque principalmente tentando papéis, enfim, às vezes um bico no audiovisual ou algo do tipo, eu sempre tenho que ter um horário muito mais flexível. Pode ser final de semana, pode ser domingo, pode ser à noite, às vezes pode ser de madrugada, depende do projeto. Beleza. A quarta pergunta é: como você conheceu a profissão que você exerce hoje? Eu já fazia teatro no ensino médio, nunca pensei em, de fato, me profissionalizar como atriz. Mas durante a faculdade de letras, que eu também fui fazer letras para ser professora, porque minha mãe era professora e eu gostava muito de estudar, de dar aulas, etc. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Opa! Deu tudo certo, a gente tá tranquilo. O que aconteceu foi o seguinte. Depois de fazer letras, eu fui fazer o teatro. Eu acabei fazendo porque eu percebi que eu gostava muito de comunicação, de interpretação, de estudar arte dramática. Então, eu acabei fazendo artes cênicas depois, porque eu percebi que era realmente o que eu gostaria de fazer. Que bom. A quinta pergunta é: qual foi ou qual é o maior desafio da sua profissão hoje? O maior desafio, eu acho que é manter uma renda mais fixa, né? Porque por mais que tenham muitas oportunidades, muitas vezes as oportunidades elas vêm mais facilmente se você tem contato, se você já é mais da área, se alguém que você conhece às vezes, ou pode ser um agente que te ajudou com trabalhos, ou é de alguma produtora, às vezes é um diretor, para os trabalhos você ter uma renda um pouquinho mais fixa, porque elas são manter uma renda acho que um pouco mais fixa, a gente ter trabalhos um pouco mais constantes. Sendo professora de artes cênicas, professora de teatro ou professora de atuação para câmera, é um pouco mais constante, porque as aulas são constantes. Mas quando a gente fala de emprego como atriz mesmo, aí você depende muito de projetos, você depende inclusive dos projetos que vão pagar bem, às vezes não pagam bem, é mais pela visibilidade. Então, para mim, eu acho que o grande desafio é esse, é você ter um horário e ter uma remuneração mais fixa. A próxima pergunta é se teve algum desafio que te marcou e se teve, qual? Um desafio? Eu acho que sim. Acho que um dos maiores desafios que teve foi conseguir apresentar uma peça que era uma adaptação das obras do Oriano Suassuna, que é o meu dramaturgo favorito, e a gente tinha que ir atrás de basicamente tudo: cenário, figurino, sonoplastia e também a atuação. Eu fiz a adaptação do texto. Foi um desafio porque na época eu fazia faculdade de manhã e alguns dias à noite, e também teatro à noite, e eu também trabalhava à tarde, trabalhava no final de semana. Então acho que foi o maior desafio, foi, enfim, um emprego e 2 faculdades, tudo ao mesmo tempo. E apresentar uma montagem gigantesca, que era uma montagem que a gente teve que trabalhar durante 1 ano. Mas foi perfeito e maravilhoso, porque eu consegui entregar, a peça ficou divina, e foi um marco na minha vida para perceber que eu amo o teatro popular. A sétima pergunta agora é: como está o mercado de trabalho para a sua profissão? Então, o mercado de trabalho hoje, eu acho que ao mesmo tempo que parece que a gente tem muitas oportunidades, por exemplo, quando a gente fala de uma questão digital, ao mesmo tempo eu acho que ele é aquela mesma coisa. O digital parece que ele auxilia, porque ele mostra mais caminhos e mais oportunidades, mas ao mesmo tempo ele cobra muito, porque certos projetos, certos papéis muitas vezes dependem de um alcance digital
de uma rede social do que muitas vezes de um talento, ou de uma dedicação que você pode ter, ou de uma entrega que você tem, muitas vezes é do digital. Então, para mim, eu acho que hoje o maior desafio é esse, é você conseguir encontrar muitas vezes o seu estilo de trabalho, misturando uma atuação mais real com uma presença virtual. Eu acho que, e como sempre, assim, acho que a mesma coisa também é trabalhos mais fixos. Isso é muito, muito difícil. É você mandar 150 audições para talvez um sim. Às vezes nem é um sim. Às vezes são 150, 200 audições para um não. E aí você conseguir manter o ânimo e o otimismo perante isso é difícil. Complicado. É complicado. A oitava não é uma pergunta, mas é uma dica para quem está começando. Uma dica? Olha, seja... Quando a gente fala de atuação, artes cênicas, pode ser artes cênicas, pode ser dublagem, pode ser até direção, se você quiser trabalhar na direção. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: você ir atrás de comunidades. Então, por exemplo, de dublagem, a gente está falando, então, dubladores aqui do Brasil. De atores. Tem muitas comunidades, tem muitos grupos, pode ser no WhatsApp ou no Instagram, que falam sobre esse início da carreira e que ajudam. Primeiro, a você saber traçar esse início da carreira. Como atriz, seria fazer um bom book. Então, você ter boas fotos, você ter um bom monólogo, você saber em quem confiar. Tem pessoas que dão essas dicas e não cobram necessariamente por isso, né? Porque muitas vezes você tem que pagar para já começar a trabalhar. Então, a primeira dica que eu dou é: procure cursos gratuitos, procure essas comunidades que podem te ajudar a mostrar esse caminho, porque de fato cada um trilha o seu caminho. Tem gente que começa das maneiras mais diferentes possíveis e às vezes acabam no mesmo projeto ou acabam com o mesmo objetivo naquela profissão específica, seja dublando ou atuando ou dirigindo. Mas a questão é importantíssimo você ouvir as pessoas que vieram antes de vocês, as pessoas que já trabalham há muito tempo na área da atuação, você aprender com elas para aí você colocar o seu caminho. Porque se você tentar 100% sozinho, sem nunca ouvir ninguém ou pedir ajuda, ou ver pessoas que já trabalharam nisso antes, vai ser 1000 vezes mais difícil. A nona é: se você pudesse, você escolheria outra área para exercer? Eu acho que não, é muito difícil. Apesar de outra área, sempre acaba sendo uma área artística. Se fosse uma outra área, assim, se eu pudesse ter outra profissão, eu acho que seria talvez ilustradora. Ilustradora, desenhista, porque eu amo desenhar, amo técnicas de desenho, de pintura, de ilustração, mas ainda seria na área artística, porque eu também sei que eu posso usar essas habilidades que eu tenho, por exemplo, na maquiagem artística, no figurino, no cenário. Então, tudo aponta para as artes cênicas. Tudo aponta para as artes cênicas. Até mesmo a área da educação sempre tem uma veia artística ali nas artes cênicas do meio. Então, acho que mesmo se eu fosse para outra área, eu ia dar um jeito de ter um pouquinho de atuação, de arte ali no meio. Agora, a última pergunta. Você tem alguma habilidade que você precisou dominar? Nossa, sim. Na atuação, acho que uma das primeiras foi, para mim, não é nem... Todo mundo acha que não é chorar, né? Saber chorar, saber não sei o quê. Não, para atuação foi oratória. Saber falar bem e falar bem em público. Isso ajudou muito nas leituras dramáticas. Quando você vê um texto pela primeira vez, você já tem que bater o olho e fazer uma leitura dramática ali. Então, a oratória, saber falar em público, foi crucial para isso. E, interessantemente, não foi no teatro que eu desenvolvi isso. Na verdade, foi sendo professora, entrando em sala de aula. Eu percebi que eu já estava muito bem no teatro quando eu comecei a fazer o curso profissionalizante, porque eu já dava aula há uns 3 anos, 2 ou 3 anos. E essa questão da oratória, saber falar em público, saber explicar, saber me portar na frente dos outros, ou seja, ter essa consciência do meu corpo, da minha voz, do que eu estou falando, foi, na verdade, na sala de aula que eu coloquei isso em prática. Mas oratória, saber falar em público foi crucial. Nossa, mais do que aula de voz, ter uma voz bonita para cantar, ser super desenvolta no corpo. Não, isso você vai com o tempo. Agora, oratória, você saber se colocar, se portar em público na frente dos outros, isso faz uma diferença absurda já desde o começo. Então acabou a nossa entrevista por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijos.